A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, a edição deste dia 22 de fevereiro, com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Bem-vindos ao programa desta semana, onde vamos falar sobre o problema entre a Rússia e a Ucrânia. Será que ainda podemos falar em tensão ou não? E também da decisão do Tribunal Constitucional em repetir eleições no Círculo da Europa. Mas antes de entrarmos na nossa agenda, vamos ao período fora de ordem com o Alberto Magalhães nas notas de abertura. Bem-vindo, Alberto, boa tarde. Boa tarde, Luís. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Bento. A minha nota de abertura tem a ver com uma estupidez. Uma estupidez, e é mais que estupidez, é uma estupidez criminosa, na minha opinião, que é a permanência da obrigatoriedade de uso de máscaras nas escolas, para toda a gente, para professores, alunos e funcionários. Uma estupidez criminosa porquê? Sobretudo para as crianças, corta-lhes o oxigênio ao cérebro. Mas o Homo sapiens evoluiu como perito de leitura de rostos e as crianças ficam impedidas de ler o rosto do professor, ficam impedidas de ler o rosto de umas das outras. Impede a comunicação, portanto, não verbal, as expressões, a mímica, as emoções, a expressão das emoções, importantíssima para potenciar a comunicação verbal. Isto é, a comunicação por palavras. Quanto mais novas as crianças, maior o disparate, mais dispensável a máscara, porque é menos transmissível o Covid, mais importante a leitura dos rostos, porque estão a aprender e, portanto, não se percebe porque é que nós já podemos suar, pular sem máscara nas discotecas, abraçarmos-nos uns aos outros nas discotecas e as crianças e os jovens nas salas de aula têm que continuar a usar máscara. É um disparate, estupidez. Da nota de abertura do Alberto Magalhães, neste período fora da ordem. Bento Anastácio, boa tarde, bem-vindo. Que destaque fazes para a abertura do programa de hoje? Boa tarde, Matias. Boa tarde ao Alberto, ao Ricardo e quem faz o favor de nos ouvir. Eu vou falar de outra estupidez. Acho que de vez em quando eu e o Alberto combinamos e escolhemos assim, coisas parecidas. Não tem nada a ver com o que daqui a pouco somos todos estúpidos. Isto vem a propósito de mais uma brilhante decisão de Sua Excelência, o Senhor Ministro do Ambiente. Agora, nesta altura que se fala na transição ambiental, na economia verde para aqui, no verde para ali, na descarbonização para cima, na descarbonização para baixo, eis não quando Sua Excelência dá autorização para que sejam abatidos 1.800 sobreiros e azinheiras para se plantarem painéis solares. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que... Também é uma estupidez criminosa. Exatamente. Estamos na mesma onda desta vez. Eu não tenho nada contra a energia solar, antes pelo contrário. Eu penso que o Alentejo tem muitas possibilidades para produzir energia solar, mas não precisa que se lhe cortem ar. Não é necessário cortar sobreiros e azinheiras e depois andarmos aí a falar na descarbonização. Se nós olharmos para o nosso Alentejo, infelizmente, temos solos que nem estevasdão. Por que raio de cargas de água é que os franceses hão de vir prospegar, eu ia dizer plantar, painéis solares em sítios onde existe montado? O montado é uma das coisas que define o nosso Alentejo, a nossa paisagem, etc. E tem outra coisa, também é uma árvore, também conta para aquela coisa da desflorestação e da retenção do carbono. Portanto, há uma coisa que aqui que não bate a bota que a perdigota. Ou estamos, de facto, preocupados com esta coisa do ambiente e nos concentramos em, de facto,
criar condições para que o planeta degenere das poucas vergonhas que nós lhe fazemos. Mas não pode ser assim. Eu não consigo entender como é que, no uso pleno das suas faculdades mentais, um ministro do ambiente, ainda se fosse o da energia, também, Mas sabe se está a 300%? Sabe se está a 300%? Eu tenho algumas dúvidas, né? Mas o senhor é ministro. Devia estar. E se é o do ambiente, eu acho muito bem que ele acha que se deve... Está cada vez mais esporrento. Outro dia ouviu na SIC a responder a um repórter da SIC: vocês são os aldrabões na SIC, é só aldrabices. Mas o que é facto? Que é uma maneira simpática de tratar com jornalistas. Eu até entendo que, sei lá, não é preciso ir muito longe, vamos ali para a zona de Barrancos, para aquela zona da contenda, onde de facto os solos são a desgraça que são. Epá, plantem lá a porcaria dos painéis solares. Aqui é o rei que temos que preservar o montado. Epá, deixem lá os sobreiros em paz e sossego. Já chegou o que chegou. Olha, posso fazer um parênteses aqui sobre a minha nota e a nota do Bento. Era só para dizer o seguinte: os pais. Está bem. Eu já nem quero lembrar o que aconteceu com o abate, o assassinato de milhares de animais para se cortarem eucaliptos e plantar painéis solares. Agora, deixem os sobreiros em paz, por amor de Deus. O Alberto ia fazer um parênteses, para dizer aqui ao Ricardo. Recomendava aos pais que protestassem em relação ao uso da máscara e que insistissem junto das direções escolares para que esta pouca vergonha acabe. Assim como pedia aos militantes do Partido Socialista, sobretudo àqueles que prezam o ambiente, para protestarem junto do Ministro do Ambiente contra o abate de 1070 e tal sobreiros, não é? Isso, não, num sítio são 76, na outra são 300 e tal. Portanto, são em dois sítios a mesma... São 1000 e tal ao todo, sabes? 1800 ao todo. Pois. Passamos para o Ricardo Freixal, no período fora de ordem. Ricardo, destaque para começar o programa. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Bento Anastácio, Alberto Magalhães e boa tarde também aos nossos ouvintes. Bento Anastácio, cuidado com a solução, porque a contenda é um espaço maioritariamente ocupado com coberto arbóreo de azinheiras e sobreiros. Mas há aquilo é... Não, eu percebo a sua preocupação. Há uma parte que só tem estevas. Sim. Bom, é dessa parte. Ora bem, é dessa parte da contenda. Não é desculpa lá, Ricardo. Não é aquela parte em que alguns ministros vão à caça e depois levam as coisas que lá estão. Não é dessa parte que eu estou a falar. É da parte que é mesmo só estevas. Nada. Como já aqui várias vezes dissemos, quando não temos nada que dizer, falamos do tempo. É pertinente. Agora, falar do tempo, não numa perspectiva segundo a qual normalmente este período de seca, e neste momento já é uma seca que não é só hidrológica, é uma seca também agronómica, ou seja, estão em causa muitas culturas, muitas opções produtivas que estarão já parcialmente comprometidas, com certeza. E cada vez que alguns dos nossos responsáveis, e quando falo em responsáveis, digo responsáveis porque ocupam lugares que deveriam ser de responsabilidade e para os quais devia ser exigida responsabilidade, mas quando abordam a questão, viram-se imediatamente para as alterações climáticas, que é uma coisa que está na moda, toda a gente fala de alterações climáticas, independentemente de elas existirem ou não, serem pertinentes ou não. Mas a discussão não é essa. A discussão é que eu não vejo. Outro dia vi um antigo ministro da Agricultura falar também e dizer que fez-me lembrar Maria Antonieta, aquela frase que é atribuída a Maria Antonieta, quando dizem que em França, o povo não tem pão, e a senhora terá respondido: não tem pão, até como um brioche. E aqui o ex-ministro disse: mas a seca é relativa, temos que relativizar a seca porque fizemos um empreendimento que custou uns largos milhares de euros, ou
milhões de euros ao país e, portanto, a seca é relativa. Ou seja, a seca é de facto, existe de facto neste momento, e o que nós devíamos ter, muito para além da ocorrência esporádica, com mais ou menos intervalo de tempo, o que nós devíamos ter de facto eram políticas que, independentemente, porque estas alterações, esta variabilidade no tempo é-nos característica nas condições mediterrânicas, era que os nossos políticos, transversalmente aos vários pastas, às várias responsabilidades, conseguissem definir políticas e sustentar e motivar a instalação de políticas que permitissem, de facto, que estas atividades fossem mais resilientes relativamente a estas alterações do tempo. E isso não acontece, quer dizer, sistematicamente eles atiram-se imediatamente para fora de pé, porque é atirar-se mesmo para fora de pé, começam a falar das alterações climáticas e, de facto, não há aqui um traçar de estratégia que permita que sejamos menos vulneráveis a estes períodos de alterações do tempo, que podem, de facto, comprometer. Houve alturas nas quais comprometeram até o abastecimento de água. Em algumas zonas continuam a comprometer o abastecimento de água. As pessoas começam a falar em autotanques, em fornecer água. Não, nada disso. Quer dizer, terão que existir políticas muito mais sustentadas, com estratégias bem delineadas, de forma a que estas alterações que acontecem periodicamente não tenham um impacto tão severo nas nossas condições de vida. Portanto, o problema do regadio não se esgotou, nem pode esgotar-se em Alqueva, e, portanto, nós não podemos, aos seus ministros, por não haver pão, não podemos aguentar-nos a comer brioches, não é? Portanto, Posso fazer também um parênteses aqui? O Alberto hoje escolheu este sinal de pontuação. da pontuação. Não, é só para dizer o seguinte, a propósito do Ministro do Ambiente, da seca, e portanto ligando as duas coisas, o Ministro do Ambiente que o Bento falou e a seca. Outro dia ouvi o José Miguel Júdice, não é? Falar de um projeto Tejo. Não sei se os meus amigos já ouviram falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu acho que há um projeto de irrigação semelhante ao do Alqueva, mas a norte do Tejo. E que poderia levar água e poupar muita água e poupar muita água, que muita água fosse ter ao oceano, através do Rio Tejo. E não só. Bom, diz o Miguel Júdice que foram perguntar ao Ministro do Ambiente se esse projeto estava contemplado no PRR, e o Ministro do Ambiente disse que não estava, nem devia estar, que isso... como é que ele dizia? Gostava do Tejo assim, ao natural. Gostava do Tejo ao natural, sem mais represas e sem mais canalizações. Não sei se isto é verdade, se não, mas é de investigar. Muito bem, tem um problema. Desculpa lá, o teste tem um problema, que é o constante respeito pelas normas internacionais por parte de Espanha no que diz respeito à água. Mas isso dava outro programa. Sim, mas é o Tejo e os seus afluentes, não é só o Tejo, não é? É o Tejo e os seus afluentes. Das notas de abertura neste período fora da ordem, passamos para a agenda do dia de hoje, 22 de fevereiro. Já vamos falar da questão entre a Rússia e a Ucrânia, até porque houve várias novidades e é um tema que tem atualização quase ao minuto, mas falamos antes da decisão do Tribunal Constitucional em determinar a repetição das eleições no Círculo da Europa depois de anulados 80% dos votos. Apenas o recurso do partido Volt foi aceite, entre outros que foram apresentados, este pequeno partido, que foi um dos menos votados na Assembleia da República, mas conseguiu este feito. O incumprimento da lei pelos partidos e pelos membros das mesas está em cima, deve ser questionado. Alberto Magalhães, onde é que tu identificas o problema para termos chegado aqui e no que é que isto pode resultar? O problema é vergonhoso, não é? Apetece dizer como Ventura, vergonha, vergonha, vergonha. A pouca vergonha dos partidos que se juntam numa reunião para sabotarem a lei eleitoral.
E ainda por cima é pouca vergonha de, depois de descobertos e depois do Tribunal Constitucional, que foi a única entidade que se portou bem nesta cena, foi a única, eu friso bem isto, depois da ilegalidade, ainda vêm dizer que não era uma ilegalidade. Os partidos apenas combinaram num acordo de cavalheiros que se abstiriam de impugnar a ilegalidade dos votos. Portanto, não cometiam nenhuma ilegalidade, só se abstinham de cumprir a lei. Quer dizer, é de uma pouca vergonha a toda a prova. Depois temos não só os partidos, mas temos também o Ministério da Administração Interna, que tem a pouca vergonha de vir pôr as culpas no PSD, porque o PSD foi contra o acordo de cavalheiros. Uma coisa completamente absurda. E ainda por cima, o Presidente da República também meteu o pata na poça. Veio dizer que ficou surpreendido por o Tribunal Constitucional cumprir a Constituição. É uma coisa extraordinária. E fazer cumprir a lei eleitoral é uma coisa, para um constitucionalista, para um professor catedrático de direito constitucional, é uma coisa absolutamente surpreendente. Eu é que fiquei surpreendido com a surpresa do Sr. Presidente. E depois, é preciso dizer que a lei eleitoral é uma lei orgânica. Isto é uma lei que foi aprovada por maioria absoluta, teve que ser aprovada por maioria absoluta, e como qualquer lei orgânica, há leis orgânicas que são aprovadas por 3/4 dos votos, mas esta bastou-lhe a maioria absoluta, 50% dos votos mais uma. Mas é preciso dizer que, como lei orgânica, só a Constituição é que se lhe pode sobrepor. Mais nenhuma lei, nem decreto, nem portaria pode ir contrariar a lei eleitoral. Dito isto, é preciso mudar o sistema eleitoral. Mas talvez isto fique para a segunda volta, não, Matias? Sim. Bento Anastácio, como é que analisas esta situação? Partilhas da mesma perspectiva do Alberto Magalhães sobre este caso e se esta decisão era realmente a única que podia acontecer? Não conseguimos ouvir o Bento Anastácio, talvez daqui a pouco possamos ter o Bento Anastácio no programa. Já lá vamos ter com o Ricardo Freixal. Ricardo, tenho-lhe passar a si. Que comentário faz e que análise faz esta decisão do Tribunal Constitucional? Daqui a pouco voltaremos ao Bento. Eu não sei se calhar já temos o Bento, não é? Bento, já estás ou não? Já cachou. Pronto. Eu fiquei meio surpreendido, meio preocupado. Parecia que o Bento estava a dormir. Ao mesmo tempo, eu quero ver. Os ouvintes nós utilizamos um sistema com imagem que os ouvintes também podem ver na versão de vídeo que está disponível no site da DNFM. E o Bento Anastácio aqui na pré-view, na preview. Eu aconselho a verem às vezes. Há cenas no A Torto e a Direito que mais vale ver na página da Rádio Indiana ao vivo e com vídeo. Eu até pensei que o problema fosse da ligação do Alberto. Não, mas não. Bento Anastácio, então, olha, passo para ti, volto a ti. A decisão do Tribunal Constitucional em determinar a repetição das eleições, há também este pormenor de todos os recursos, apenas o do voto foi aceito, os outros não estavam em condições, digamos assim. Bem, a semana passada, quando eu falei nisto, não encontrava outra solução senão a repetição das eleições. Não havia ponta para onde se pega. A questão que o Matias está a dizer de ter sido só o único recurso a ser atendido do voto, também chega a um que está isto resolvido, tem a ver com aquelas particularidades do Tribunal Constitucional que manda para o lixo, inclusive, recursos, desde que não cumpram os formalismos, não sei o quê. Aquilo provavelmente foi uma questão de formalidades. Ora, o que eu retomando, a questão que se passa tem a ver com o grau de sentimento de impunidade que algumas pessoas, representantes de partidos, neste caso, têm, ou julgam que têm. Mas lembra lá, não lembra ao diabo que se juntem ali uns representantes de uns partidos
e decidam que a lei eleitoral não vale. A lei não interessa. É como vamos lá fazer isto e toca andar, até porque temos pressa para dar posse ao governo e arranjarmos um orçamento. Eu entendo tudo isso. Mas não concordo, obviamente, e já aqui tinha trazido essa minha preocupação da forma como atuam e como se subordinam a diretivas partidárias as mesas eleitorais. E isso deve preocupar-me. Depois temos toda esta coisa completamente surrealista de um Presidente da República se pôr a marcar datas e a tomar decisões como se os resultados eleitorais não interessassem, porque já estão em princípio fechados, mais 4 menos 4 não interessa, dizer que os deputados são todos eleitos e têm todos a mesma dignidade. Não há deputados de primeira e deputados da imigração. Não há isso. O facto de apenas e só o Círculo da Europa ter repetição tem a ver com a quantidade de votos, com a quantidade que foram excluídos por má conduta dos presidentes de mesa. Naquele caso, penso que de fora da Europa calhou só um do Partido Socialista, que juntou os votos nulos aos votos válidos, anulando-os todos. Eu agora gostaria de saber o que é que vai acontecer com estes senhores, que foram informados pela Comissão Nacional de Eleições, na pessoa do seu presidente, que se encontrava a controlar aquele ato, de que iriam cometer uma ilegalidade, e o que estavam a cometer era uma fraude eleitoral. Quer dizer que houve cidadãos que conscientemente, e depois de terem sido informados pela autoridade que zela pela legalidade do processo, decidiram fazer uma atitude, numa atitude de completo de respeito por tudo e por todos, anular os votos de uns milhares de cidadãos. E agora, o que é que vai acontecer? É claro que a lei eleitoral precisa de ser alterada, mas íamos deixar, se calhar, essa visão para agora a Mas seguir, para concluir, Bento, para passar ao Ricardo sim. rapidamente. Então, Então, só para terminar, para termos tempo depois também de falarmos da questão da Rússia e da Ucrânia. Desta questão tem a ver com uma questão essencial. Temos que garantir, a lei tem que garantir que cada voto é um voto e que a pessoa que exerceu o direito de voto é aquela que tem direito. Ou seja, não houve ninguém que agarrou em meia dúzia de envelopes, preencheu e meteu no correio. Sim. Mas já fiquemos por aqui. Ricardo Freixal, que comentário merece fazer desta situação e do incumprimento da lei por parte dos partidos e dos membros das mesas eleitorais destes círculos, sendo que o da Europa levou à anulação de 80% dos votos? Aqui vários aspectos que eu gostaria de ressaltar. Para já, esta história destas eleições e da rábula, de todas as rábulas que aconteceram, quase que tem paralelo naquelas histórias das eleições antigamente, para ilustrar de uma forma irónica quase os atos eleitorais no tempo do Estado Novo. Quer dizer, estas coisas dá a sensação que só que agora são feitas em democracia e, portanto, aceitam-se, não é? São feitas em democracia e aceitam-se. Bom, depois, quer dizer, é inadmissível. Não sei qual é o número do ato eleitoral que acabou de se realizar agora, desde o 25 de Abril até aqui, mas nem sequer pode ser atribuído este aspecto a uma falta de experiência na preparação dos atos eleitorais, porque nada disso aconteceu. E, portanto, ainda mais anormal se torna o acontecimento. Depois, há um outro aspecto que, tendo acontecido,
há um outro aspecto paralelo, que é a forma como os partidos, como os representantes dos partidos, de uma forma leve, negligente, leve, tratam a coisa e dizem, não, então entre nós passamos ao lado da lei orgânica que superintende nestes aspectos e decidimos, por isso simplesmente, num acordo de cavalheiros, fazer isto. E imagine-se, o PSD, que não respeitou, foi acusado de não ter respeitado, ou seja, era uma carta fora do baralho. Tudo isto dá que pensar. São 157 mil votos, podiam ser 1.570.000. Tudo isto dá que pensar e remete-nos. Eu partilho, subscrevo tudo aquilo que os meus colegas aqui abordaram já nas suas intervenções, nomeadamente o Alberto Magalhães, que falou inclusivamente, isto vai até depois até ao Presidente da República, imagino-se, não é? Portanto, esta democracia está a permitir muita coisa. E os representantes mais dignos desta democracia portam-se de uma forma, por vezes, pouco digna. E no meio de tudo isto estamos nós, um mexilhão, que somos, quiçá, os únicos sérios desta coisa toda, quer dizer, aqueles que respeitamos, aqueles que fazemos por respeitar e aqueles que tentamos cumprir. Porque também há, na ambiguidade da interpretação, assenta o comportamento mais ou menos de acordo com a legalidade que os votantes fizeram. Uns acrescentaram a sua fotocópia, outros não acrescentaram, até porque nos países onde estão, muitas vezes são impedidos de se fazer cópias dos seus bilhetes de cidadãos. Essa é que eu não acredito. E portanto, eu não sei. Essa é que eu não acredito. Mas de qualquer forma... Isso é treta de certeza. Há aqui qualquer coisa de muito estranho que não devia acontecer. E depois é leviandade, passo a dizer, quase leviandade, então, como alguns dos representantes dos partidos nas mesas, porque aquilo não é propriamente, nós estamos ali a ver um copo ao balcão, estamos ali a cumprir um ato de uma formalidade extrema e que tem que ser respeitada. A orgânica tem que ser respeitada, naturalmente. Muito bem. Passo para o Alberto Magalhães, então, de uma forma mais telegráfica sobre a alteração da lei eleitoral. Primeiro, não acredito nessa de que há países em que não se podem fazer fotocópias. Qualquer pessoa tem uma impressora em casa e faz as fotocópias. Não, o poder, naturalmente, Alberto Magalhães. Espera lá, Ricardo. É a utilização dessa fotocópia. Não é só isso. Em Portugal, o que é proibido já, parece-me, se a lei foi aprovada, estava para ser aprovada, não sei se chegou a ser aprovada, o que é proibido, no caso de ter sido aprovada, é obrigar alguém a fazer uma fotocópia do cartão de cidadão e ficar com ela. Por exemplo, os comerciantes que costumam pedir para fazer uma fotocópia. Esses pedidos é que são proibidos. Então, e neste caso esses pedidos é que são proibidos. Agora, a pessoa fazer uma fotocópia do seu próprio cartão de cidadão... Mas o Alberto Magalhães, a questão não é essa. Isso é obviamente permitido. Não, claro que isso é permitido. A questão é que, quando é exigido ao votante a cópia do seu cartão de cidadão, naturalmente que eles não vão devolver a cópia, vão ficar com ela. Com certeza. E, portanto, a questão não é o fazer, não. A questão é a utilização, é a validade. Isso é treta deles. Isso é a mesma coisa que é tão treta como o António Costa pedir desculpa em nome do Estado e depois dizer que é preciso mudar a lei, que é pouco clara. A lei não é nada pouco clara, está lá escrito que é preciso juntar uma fotocópia do cartão de cidadão. É claríssima, não tem obscuridade nenhuma. Bom, mas entretanto, a necessidade de mudar o sistema eleitoral de forma muito sintética. O atual sistema, com o método D'Hondt e com a votação em partidos, o que é que leva? Leva a que o cidadão escolhe partidos e não escolhe deputados. Ponto número 1. Escolhe partidos e não escolhe deputados. Ponto número 2. São as oligarquias partidárias, as direções partidárias é que têm a última palavra na escolha dos deputados. Os eleitores não têm poder de escolha dentro do partido em que querem votar. Há sistemas eleitorais em que o eleitor, além de votar no partido, depois pode escolher em que candidato desse partido é que vota em primeiro lugar. E depois, fora dos grandes círculos, grande defeito também deste sistema em que nós vulgamos há 40 e tal anos. Fora dos grandes círculos, é inútil votar nos pequenos partidos porque é desperdiçar votos.
não servem para nada porque os pequenos partidos não têm a mínima hipótese de ser eleitos. Ou seja, nós há 40 e tal anos que temos o mesmo sistema eleitoral. O sistema eleitoral não muda porque as direções dos partidos, sobretudo as dos maiores partidos, não querem perder o controle quase absoluto sobre os deputados. A carreira de deputado fica interdita a partir do momento em que o deputado se porta mal e não cumpre as diretrizes de voto das direções partidárias e, portanto, é preciso mudar este sistema. Eu prefiro o sistema misto, círculos uninominais, círculos mais pequenos em que se elege só um candidato e depois um círculo nacional de compensação onde os pequenos partidos possam eleger também os seus deputados, além dos grandes, evidentemente. E por aqui me fico. Bento Já Anastácio, é assisti o necessário mudar a lei eleitoral ou não? A lei eleitoral, eu não sei se será a lei toda, mas em alguns procedimentos claramente tem que ser alterada. Nós temos que encontrar formas de que a participação do cidadão seja mais fácil, seja mais célere, mas que não permita chapeladas eleitorais. E a nossa lei, quando foi feita, foi muito cuidadosa. Foi muito cuidadosa e percebe-se que tenha sido muito cuidadosa porque nós vínhamos de um regime totalitário, de um regime fascista, e que deixou os caciques e caciquinhos por aí fora e teve que a lei tentar cortar isso. Isso é uma questão. Penso que neste momento está arrumada, o tempo ocupou-se de arrumar isso. Qual questão é que está arrumada? A do caciquismo? Sim, do caciquismo. Do caciquismo está arrumada. Ser tão despodurado como era. Eu fui é feita com mais democracia, é feita de forma mais democrática. É um caciquismo democrático. Caciquismo mais liberal, se mais quiser. Democrático. E que aproveita, que se convenceu que tem que cumprir as regras do jogo. Ora, exceto às vezes. Exceto às vezes. Na imigração. É claro que o boletim de voto tem que vir acompanhado de um documento identificativo. Eu vou pôr a hipótese académica, uma qualquer casa em que estão alojados uma dezena de trabalhadores da construção civil no Luxemburgo, em que ali tem a sua residência oficial, mas estão a trabalhar na Alemanha ou na Bélgica. Chega lá um cidadão qualquer, agarra nos papéis todos, nas cartas todas, preenche, põe no cidadão correio, qualquer não, o capataz. O capataz, o cacique, ou por absurdo, um chinês que nunca tenha votado na vida e que se divirta a fazer cruzinhas ou qualquer coisa assim do género. Ou um gajo que venha do Bangladesh que não sabe o que é isso, de fazer cruzinhas em boletins de voto e que faça. Portanto, estas coisas não podem, têm que ser encaradas com algum cuidado. Eu penso que é a altura de se pensar seriamente na questão do voto eletrónico. Há muitas formas em que as coisas podem ser melhoradas, até por causa do próprio tempo. Nós não vamos passando por aí. Agora, o que é mais, o que deste triste episódio fica, uma coisa, vamos ver agora, é como é que se consegue convencer os imigrantes a votarem. Para uma coisa que teoricamente não conta para nada. E pronto, vamos lá ver o que será. Se em vez de termos uma abstenção à volta dos 70% que estamos tendo na imigração, não passamos aos 90%, a ver, vamos. Mas uma coisa é certa, o processo de constituição das mesas tem que ser repensado. Tem que ser repensado porque é um ato cívico e que não pode ficar à mercê
das decisões das elites partidárias. Depois Ora, sempre os ficam mesmos. já duas sugestões para a alteração da lei eleitoral. Passa ao Ricardo Freixel. Ricardo, que também partilha desta visão da necessidade de mudar a lei? Ou Eu já tenho coisas? dito aqui que e volto aqui a expressar o meu sentir acerca de tudo isto, mais do que a lei, e quiçá o próprio sistema tem que ser repensado. Acho que estamos aqui numa fase de esgotamento desta alternativa. E também me pergunta, mas qual é que é a alternativa a este sistema de democracia que não permita estas bizarrias, estes caciquismos democráticos, esta lei eleitoral, de facto, que partilho também da Ricardo, opinião. não é preciso inventar nada. Há vários sistemas eleitorais no mundo. Já vários foram inventados. Claro. Portanto, Melhores que o nosso. tudo isso eu partilho dessa opinião que é necessário mudar, porque de facto isto começa a tornar-se bafiento. É um misto entre o bafiento e o hilariante, quase, sem que tenha graça nenhuma, não é? Ainda que estejamos quase no carnaval, é verdade. E depois para a semana não temos programa, pois não, Luís Matias? Sim, para a semana não temos programa, sim, na terça-feira de carnaval. Não temos, portanto, para que isto não seja carnaval sempre. E temos mais, neste momento temos maturidade e temos experiência democrática para poder alterar de uma forma mais consensual, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais coerente, de uma forma mais correta, se calhar, e mais representativa daquilo que são as diversas correntes de pensamento e de forma de ser e de estar em sociedade e em comunidade e no país, agora neste caso. Da decisão do Tribunal Constitucional em repetir as eleições, passamos para a situação na Rússia e na Ucrânia, que é um tema que nos é trazido pelo Alberto Magalhães. Aliás, ele descreveu como a tensão Rússia e Ucrânia parte 2. Alberto. Segunda parte. Bem, mas entretanto, esta parte 2 surgiu poucos minutos antes do presidente Vladimir Putin decidir reconhecer a independência das repúblicas populares de Lugansk e de Donetsk. Exatamente, que ficam no Donbass. É preciso dizer que estas republicazinhas dissidentes na Ucrânia, mesmo assim têm 4 milhões, estão numa região que é o Donbass, que tem 4 milhões de habitantes e 27 mil quilómetros quadrados. Portanto, ainda é qualquer coisa. Ora bem, eu o que tinha para dizer quando sugeri a continuação da nossa conversa sobre a Rússia e a Ucrânia, não tinha previsto o discurso do Vladimir Putin. Eu, a semana passada, disse aqui que pensava que o Putin não ia invadir a Ucrânia. Num certo sentido, ainda não invadiu. Apenas continuou a ocupação que já era real em Donetsk e no Lugansk. Mas, enfim, o que eu queria dizer hoje, mudei o meu tema, não é? Dentro do tema mudei o meu discurso, por causa do discurso de ontem do Vladimir Putin, porque eu acho que o discurso de ontem destapou completamente Putin e o seu plano, que eu considero um plano infernal. O homem ontem revelou-se. Sonha reconquistar o Império Soviético. E mais nada. Reconquistar o Império Soviético e pô-lo tal qual como estava antes de 1991, antes da derrocada do Império. Isto é, o homem quer, pior, eu acho que ainda é pior que isso, ele ainda vai mais para trás. O homem quer a Estónia, a Letónia, a Lituânia, quer a Finlândia, quer os checos e os eslovacos, quer a Polónia, a Hungria, a Bulgária, a Roménia, a Ucrânia, o Cazaquistão, etc, etc, etc. O Tajiquistão, etc, etc, etc. Quer dizer, é um louco. Estamos perante um louco, numa certa medida, semelhante a outro louco de bigodinho, chamado Adolfo Hitler, que nos estragou a vida na Europa em meados do século passado. O Putin teve a lata de dizer que a Ucrânia não merece ser considerada um país.
e mais que muito deve à Rússia. A Ucrânia, onde morreram 6 a 10 milhões de pessoas de fome, porque o Stalin lhes roubou a comida toda. Vem dizer que a Ucrânia deve muitos milhões à Rússia. A Ucrânia é um país fértil. Era o celeiro da Rússia, alimentava a Rússia. Quer dizer, a Ucrânia precisa da Rússia para quê? Eu acho que a Rússia é que precisa da Ucrânia. Aliás, não foi a Ucrânia que se propôs invadir a Rússia, mas antes o contrário. Mas há muita gente aqui no Ocidente que tem a teoria da esfera de influência, que está muito partilhada por muitas vozes especializadas em geoestratégia e não sei o quê. Eu acho que a teoria da esfera de influência, isto é, que a Rússia tem necessidade e ao mesmo tempo tem o direito de ter ali uma série de países neutrais à sua volta, de modo a não estar encostada ao Ocidente e não estar vulnerável às forças ocidentais. Neste momento, essa teoria deve ser interpretada mais ou menos como a teoria do espaço vital dos alemães, do tempo do Bismarck, mas que depois o Hitler aperfeiçoou. Não é? O espaço vital do povo alemão. O povo alemão precisava de um espaço para se enquadrar e para crescer e para dominar. O que eu tenho a dizer para acabar, esta diatribe contra Putin, a minha diatribe contra Putin é isto. Ou o Ocidente se une e responde com suficiente força para travar Putin, ou desaparece tal qual o conhecemos, isto é, com democracias liberais. O Putin dá cabo disto tudo se puder, e se a gente deixar. Bento Anastácio, o Alberto trouxe este tema. Que análise fazes tu aos acontecimentos também mais recentes, hoje com um pouco mais de tempo, para além daquilo que já tivemos para falar deste assunto? Vamos lá ver. Desde a última vez, a única coisa que mudou de facto foi o reconhecimento da independência daquela zona, da zona leste da Ucrânia por parte da Rússia. A anexação. Vá. Calma. O reconhecimento dessa independência. A Ucrânia tem uma história e tem uma geopolítica complicada. Aquela zona é uma zona de influência russa, obviamente, é uma zona em que não se fala ucraniano, é uma zona que passou a pertencer à Ucrânia por uma noite de bebedeira do Khrushchev, e que há bebedeiras que se pagam muito caras, e o gajo já morreu uma quantidade de anos, ainda nós estamos aqui agora a pagar essas coisas. Ora, o que é que acontece? Acontece que há algumas incoerências por parte do Ocidente nesta coisa. Quer dizer, a Jugoslávia pode ser desmantelada, cortada aos bocadinhos. Eu logo vi que o problema era o Ocidente, pá. Eu, por acaso, logo vi que o problema era o Ocidente. Viste bem. Do lado dos russos não há problema nenhum. Calma lá, deixas... Invadem os países que entenderem mais nada. Ora bem, então já posso... Sim, vamos lá, Bento. Sim, sim. Ora, o que aconteceu com a Jugoslávia não era claro que iria acontecer em outras zonas onde não eram propriamente países como nós conhecemos, ou como o nosso, com 800 anos de história, foram sempre fronteiras um bocado complicadas. Resolveram-se porque ficavam todas mais ou menos alinhadas para o mesmo lado, assim como se resolveu sem complicações a divisão da Checoslováquia. Houve o que houve na guerra da Jugoslávia, o que se está neste momento a repetir na zona na Ucrânia. O que é que aconteceu já na zona da Geórgia, que tem a ver
com fronteiras que tinham sido construídas a régua e esquadro por variadíssimos motivos, por variadíssimos interesses, e que de um momento para o outro as coisas se tornam diferentes. Existe, de facto, uma política colonial na Europa. Quando se fala de A Rússia não tem política colonial, nem nunca teve. Mas a Rússia é um império colonial, é outra coisa. É outra coisa. Portanto, a diferença entre estas duas alturas e duas formas de reescrever ou de delinear as fronteiras teria que mais dia, menos dia acontecer. Aconteceu na Jugoslávia, aconteceu na Albânia, aconteceu com a Coreia, desculpem, com a parte norte da Ucrânia, aconteceu, eu disse Coreia, mas era com a Crimeia, com toda aquela zona. Ora, no meio disto tudo, vê-se uma quantidade de milhões de pessoas a correr, não é a correr, a serem empurradas de um lado para o outro, com flagrantes violações dos direitos do homem, quer num lado, quer no outro, com flagrantes... Mas como é que tu sabes isso? Já não te lembras para o Bento terminar, mas com esta questão, Alberto, o Bento nunca mais termina. Não houve a Bósnia-Herzegovina, não te lembras? Sim, já percebi. Pois, porque a história é isto. Tem alturas e tempos diferentes, mas estamos perante o mesmo problema. Espero eu que desta vez não se chegue aos extremos que se chegaram na Jugoslávia e vamos pôr outra vez uma zona da Europa a ferro e fogo. Ricardo Freixal, que análise faz estes desenvolvimentos mais recentes desta crise entre a Rússia e a Ucrânia e entre o Ocidente e a Rússia, para ser se calhar um bocadinho mais vasto, não é? Muito reticente, mas perfeitamente elucidado do que é que se está a passar, ou seja, não tem paralelo no ideal da Europa a ideia de expansionismo e de tentativa de reorganização do Império Soviético, tal como Putin está a querer. E, como Alberto Magalhães disse, quer dizer ou a Europa, de facto, ou o Ocidente é tenaz na defesa dos seus ideais, das suas fronteiras, da sua política económica e dos seus cidadãos, ao fim e ao cabo, ou então corremos o risco, neste momento, de começar a ser engolidos, porção a porção, por esta estratégia de Putin. E também fiquei, tal como o Alberto Magalhães já tem, perfeitamente estupefacto com o misto de fácias frio, agressivo, tenebroso daquele personagem. E, portanto, ou seja, estamos aqui, a história não se repete, aqui tem de cariz diferente, mas isto é uma autêntica cruzada contra o Ocidente. Ou mesmo do ponto de vista de estratégia militar e de segurança de uma aliança, enfim, atlântica, ou há, de facto, uma tomada de posição forte deste lado ocidental, ou então corremos o risco de ser engolidos. Quer dizer, portanto, a Europa tem que... E agora aqui a questão, eu não sei, eu não faço a mínima ideia, não sou especialista nessas matérias, não faço a mínima ideia se a Europa tem capacidade. Eu penso que terá. A Europa, enquanto Federação de Estados, enquanto organização comunitária, terá capacidade bélica para fazer face, se calhar, ao poderio da Rússia. Mas, quer dizer, já é um medir de forças que terá que ser in extremis, não é? Agora, neste momento, que a coisa que não me está a cheirar nada bem não está, e temo pela paz, pelas democracias e pela manutenção da ordem democrática, como nós a pretendemos, porque de facto na Rússia é uma ordem democrática fantoche, não existe, ou seja, que não existe democracia. E eu não quero novamente ser aqui vir em causa
como já vi, e este sentimento é alargado a todos os cidadãos, naturalmente, ver os nossos mais elementares direitos de cidadania e de pensamento e de ação serem cerceados por um megalómano, um indivíduo que não tem explicação, a forma como ele pensa a política para além da sua Rússia, não é? O rapaz tem um toquezinho assim a Napoleão. Tem. Não sei se é do tamanho. Não sei se é do tamanho. Agravado. Mas o que é que pode acontecer a Agravado seguir? Sendo que nós já tínhamos observado aqui este movimento, digamos assim, da Rússia, não é uma novidade. Em 2008, na guerra da Geórgia, a situação não foi idêntica, mas quase. Aí houve um conflito bélico mais declarado, não é? Também houve duas províncias que se e independentizaram. Exatamente. Depois a situação da Moldávia, onde curiosamente temos um clube de futebol, isto para quem pensa que as coisas são assim tão distantes de um clube de futebol que vai jogar com o Sporting de Braga, a segunda mão da Taça UEFA, e que está nessa região da Moldávia, que foi anexada, basicamente, foi retirada à Moldávia, em 2014 ao Estado da Moldávia. Foi a Crimeia. A Crimeia, e agora estas duas regiões da Ucrânia. Face a isto, a estes movimentos todos já tinham acontecido, o que é que faremos diferente nós que estamos aqui no Ocidente? Olha, até agora não fizemos, se calhar, nada, não? Até agora não fizemos... Mantivemos... Eu até estou admirado com a unidade aparente dos países europeus. E muito prezo. E oxalá que continuem assim. Aliás, tinha acabado de ouvir na televisão uma política, como é que se diz? Uma análise política de uma especialista, dizendo que a Alemanha podia furar o esquema por causa do gás, e porque tinha aquele gasoduto muito importante que ainda não está a funcionar. Bom, mas logo a seguir vi num jornal que a Alemanha suspendeu esse gasoduto. Portanto, até nova ordem, o gasoduto não vai começar a funcionar, felizmente. Eu ainda queria comentar uma coisa que o Bento disse, por causa das fronteiras a esquadro. Eu ontem estive a ouvir, desde as 2 da manhã até às 3h30, estive a ouvir o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e achei interessante o representante do Quénia falou nisso, que em África as fronteiras quase todas são feitas traçadas a régua e esquadro pelos colonialistas, não é? Que dividiram a África com régua e esquadro. O Tratado de Versalhes. Exato, e não só. Depois desse ainda houve outro, que eu agora não me lembro o nome. Bom, o que é interessante é o que é que ele disse sobre isto. Disse que nós quando foi das nossas independências, podíamos ter começado todos a reivindicar outras fronteiras, porque havia partes das tribos que estavam de um lado e partes de povos que estavam de um lado e do outro da fronteira, e podíamos ter começado a lutar por adequar as fronteiras à distribuição dos povos no terreno. Mas não fizemos nada disso. Aguentámos-nos com as fronteiras traçadas pelos colonialistas, a régua e esquadro, para não andarmos à batatada uns com os outros. Eu achei a posição muitíssimo sensata. E era preciso, se calhar, que a Rússia também percebesse a sensatez desta coisa, não é? Portanto, se há russos que não gostam de estar na Ucrânia, sim senhor, vão para a Rússia. Aliás, já foram agora já foram uns milhares para a Rússia. E a Rússia está preparada para receber 1 milhão. Não sei se queriam ir. Eu também não sei se queriam ir, porque eles depois chegaram lá e não tinham nada, ficaram dentro das caminhonetes à espera, não se sabe de quê. Ainda não sei se ainda estão dentro das caminhonetes à espera. Não sei. Bom, eu volto a dizer o que fazer quando o Luís Matias pergunta o que é que vai acontecer. Das duas, uma. Ou o Putin para aqui, ou vai atacar
a parte do Donbass que ainda está nas mãos dos ucranianos. Das duas, uma, não é? Se ele for atacar a parte do Donbass que ainda está nas mãos dos ucranianos, vamos ter mata esfola que ferve, digo eu, na Ucrânia. E depois não se sabe onde é que isto vai parar. Quando começa, começa, mas depois para parar é mais difícil, não é? Agora, o que eu sei é que aquilo que sei que, na minha opinião, o Ocidente ou se une todo e põe o senhor Putin na ordem através de sanções económicas, não através de bombas atómicas, né? Que isso ele também lá as tem em abundância. Não, através de um estrangulamento económico forte, ou então o senhor Putin é imparável. Qualquer dia, depois já não temos força sequer económica, depois dele destruir as bases económicas da Europa, não temos força suficiente para o parar. E depois ficamos nas mãos dele. Dele e do senhor Xi Jinping, obviamente. Que está a esfregar as mãos de contente porque a Rússia está a lixar a Europa e os Estados Unidos e estão a virar as atenções dos Estados Unidos para a Europa e o Pacífico fica livre para os senhores chineses governar. É um problema. Bento, Anastácio, que passos é que seguirão? O que é que antevês no futuro próximo? A questão é esta. A Rússia não está em condições de manter o super exército que tinha. A partir do momento em que há uma aliança forte com a China, não precisa de ter centenas de milhares de militares naquela zona do país. Também não tem possibilidades de desmobilizar milhões ou milhares de soldados para os integrar na vida ativa, dar-lhes trabalho, etc, etc. Portanto, e aquela deslocação maciça para a Europa de tropas que estavam na Ásia, eles precisam ter, de facto, uma ocupação e ele tem que justificar os gastos. Então, todo aquele aparato. Eu gostaria de estar enganado, mas a solução para a Ucrânia vai ser uma solução à checa antes da Segunda Guerra. Ou seja, entrega-se aquelas duas províncias aos russos, como se entregou a Checoslováquia à Alemanha nazi. Sem lhes perguntar nada, sem lhes dizer o que quer que seja. Porque, em bom rigor, um louco a tomar conta de uma superpotência não nos permite pensar nada, porque não é nada racional. Eu acho que durante o problema é esse. Durante muito tempo, o Putin vendeu bem a imagem de um frio calculista incapaz de cometer imprudências. Erros deste tipo. Capaz, obviamente, de matar uma população sem qualquer remorso. Mas dava o ar de ser frio e como qualquer louco que consegue isto sem nenhum... depois não venham cá com conversas de respeito a pessoas com problemas de doenças, etc, etc. Portanto, há aí uns amigos que gostam muito de cada vez que eu digo coisas destas, virem com essas tretas. Portanto, eu quando digo loucos não é no sentido de doente. Porque pensei que alma da galinha... Portanto, nós temos neste momento um louco que um dia acordou e achou que ia ser o Pedro Grande, ou que ia ser o Bonaparte, ou que ia ser o Raquel Parta, e que nós temos que o aturar, com o agravante de ter armas nucleares e de ser um tirano à moda antiga, eu diria mesmo, muito parecido a qualquer imperador romano. Quem levanta a cabeça desaparece. E é assim, e é nestas circunstâncias que estamos. Portanto, o que vai acontecer, não sei.
porque não sabe o que passa na cabeça daquele senhor. Para concluirmos o tema e o programa, Ricardo Freixal, ora, que antevisão faz dos próximos tempos desta situação tensão entre a Rússia e a Ucrânia e o Ocidente, claro? Não posso, não imagino sequer, porque recordo-me que na semana passada foi referido por nós e foi aqui abordada a questão de que, bom, eventualmente estarão tropas, e até disseram, politicamente se calhar terão sido feitas algumas concessões e os russos estão a abandonar, há movimentações militares de que estão a abandonar algumas posições e não estavam nada, se calhar estavam a retificar algumas posições, a tensão agravou-se. E o senhor está muito mais à vontade, está muito mais despoderado, está a exacerbar todo o seu potencial de não respeito pelos outros, pelo direito internacional, porque está à luz do direito internacional e do respeito pela autonomia dos países, das nações e dos Estados, é qualquer coisa de impensável em pleno século em que estamos, não é? Portanto, ouça, Luís Matias, não faço a mínima ideia o que é que poderá acontecer, mas não antevejo, infelizmente, para o bem-estar de todos nós, nada de bom, não é? Muito bem, e assim chegamos ao final do programa de hoje, deste A Torto e a Direito, marcando encontro com o Alberto Magalhães, o Bento Anastácio e o Ricardo Freixal, para de hoje a 15 dias, porque no dia 1 de março não vamos ter programa, vamos ter durante este período provavelmente ainda o resto da emissão de desporto da DNFM, porque nesse dia há futebol e nós teremos emissão também dedicada ao desporto, como é habitual, na tarde do dia 1 de março, dia de Carnaval. Era engraçado nós também começámos a falar de futebol, não é? Mas poderemos falar de Carnaval depois exatamente, daqui a 15 dias. Voltamos então de hoje a 2 semanas para mais um A Torto e Direito. Tenha a continuação. No Carnaval é que era, pá, A Torto e a Direito, pá. Exatamente. Quem sabe se não faremos ainda algum programa desses. O encontro está marcado. Especial Carnaval. Até de hoje a 2 semanas. Em direto dos Caretos. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.